Olá, boa noite vocês que nos acompanham aqui no canal do Ministério Ágios. Nós estamos hoje com mais uma aula do nosso estudo bíblico sobre o tema dureza de coração. Esse tema já tiveram outras aulas, né? Nós já estamos, na verdade, próximo de concluir o estudo sobre dureza de coração. E hoje nós vamos falar sobre dos antídotos, digamos assim, contra a dureza de coração, uma das formas de combater a dureza de coração, que é permanecer congregando, né? Perseverar em congregar e, através desse congregar e dessa comunhão, exortarmos uns aos outros, né? E o texto base para essa aula de hoje está em Hebreus 3, 12, 13. Hebreus 3, versos 12 e 13, que diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, exortar uns aos outros vai servir como algo que vai combater o endurecimento do coração, né? Aquilo que é causado pelo pecado, ou seja, a dureza do coração do homem, como nós já vimos em outras aulas, em aulas anteriores, ela é provocada pelo pecado. O pecado endurece o coração do homem e a palavra de Deus, ela quebra esse coração de pedra, ela quebra esse coração duro, através da palavra sendo ministrada, através da palavra sendo dita e através da exortação e do encorajamento, né? Então, só para fazer uma introdução aqui para esse assunto, é importante a gente falar de uma questão que é um pouco atual, né? Tentar contextualizar essa questão do congregar com a nossa sociedade atual, com a nossa igreja da atualidade. Hoje existem milhões, pelo menos no Brasil, milhões de desigrejados, né? Existem até livros publicados sobre esse tema, os desigrejados, porque são muitos aqueles que um dia fizeram parte de uma igreja, de uma comunidade cristã evangélica e depois, por alguma razão, e aí tem pesquisas falando sobre isso, tem lá os motivos que eles atribuem, né? E por alguma razão eles se afastam da comunhão da igreja. Então, existem muitos desigrejados, muitas pessoas que se afirmam cristãs, se afirmam evangélicas no censo, quando tem aquela pesquisa, mas não estão vinculadas a nenhuma instituição religiosa, certo? E aí a gente vai ver que existe um pouco hoje de extremos, né, a respeito dessa questão do congregar. Por um lado, tem um extremo de achar que só o fato de você estar numa igreja, indo à igreja, frequentar uma igreja, faz de você um cristão genuíno. Existe esse extremo que é enganoso, que é falso, né? Ir a uma igreja, frequentar uma denominação religiosa, não faz de você um cristão genuíno. Não é isso apenas, né? Isso é apenas um elemento da vida cristã. E existe também um outro extremo que é, já que ir à igreja não faz de mim um cristão genuíno, então eu não preciso ir à igreja. E aí é um outro extremo que também é falso, que também é mentiroso, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, você precisa ser discípulo junto com outros discípulos. Você não pode ser discípulo sozinho. E isso a gente tem vários textos da Bíblia que embasam isso, né? Primeiro a gente precisa entender que a igreja, ela na verdade, é o corpo de Cristo aqui na Terra. É através da igreja que Cristo vai se manifestar, que ele vai fazer a sua obra, que ele vai curar, que ele vai operar milagres, que ele vai edificar, que ele vai instruir, ele usa pessoas, né? E eu gostaria de ler aqui um texto a respeito disso, que está ali em Efésios 4. Tem outros textos na Bíblia que falam sobre a igreja ser um corpo de Cristo. Na verdade, há vários textos na Bíblia que falam da igreja como essa junção
de partes ou de pessoas ou de elementos que precisam estar unidos para que uma função seja exercida ou que uma missão seja exercida, né? Tem um texto, salvo engano, o apóstolo Pedro, que escreve esse texto, falando que nós somos, a igreja, né, na verdade, é construída de pedras vivas, né? São essas pessoas que o próprio Deus vai edificando ali a igreja através dessas pedras vivas que somos nós. Em outros textos, nós temos também a alusão à família, né? Que nós antes estávamos afastados de Deus, mas na hora em que a gente recebe Jesus e a gente passa a ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte, a integrar a família de Deus. Nós passamos a ser herdeiros, co-herdeiros com Cristo. E aí uma família, para ser família, ela precisa estar unida e vinculada de alguma forma. E uma outra forma de conhecer a igreja, de retratar a igreja, é a igreja como corpo de Cristo. E essa forma de retratar a igreja é bem interessante, porque nos faz perceber exatamente como a igreja deve funcionar e por que nós precisamos estar inseridos num corpo, numa igreja, digamos assim, institucionalizada, porque precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. E vamos ler Efésios 4, a partir do verso 11, que diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Antes, dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse texto é grande, mas ele contém ensinamentos preciosos em cada uma das suas partes. Eu gostaria de tratar delas de forma mais detalhada. Então, no início aqui ele está dizendo, então, Deus designou algumas pessoas para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Aqui ele está falando dos ministérios, né? Dos ministérios. E ele diz, por que Deus fez isso? Por que Deus separou cada um para uma função? Aí ele diz o motivo, a finalidade, para preparar os santos. Quem são os santos? Nós, aqueles que cremos em Jesus. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Em uma outra versão diz que nós aqui é atingir a estatura de varão perfeito. Então, cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo, cada um de nós foi designado para algum ministério, alguma função, para que, não por nós, não porque somos importantes, não para a gente aparecer, mas para que o corpo de Cristo seja edificado, para que haja maturidade, para que haja crescimento espiritual, para que nós atinjamos uma estatura de varão perfeito, ou seja, para que a gente prossiga até estarmos mais parecidos com Jesus, aquele que é perfeito. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina. Então, nós somos, cada um exerce a sua função, para quê? Para que aqueles que são bebês cresçam e se tornem crianças, e aqueles que são crianças sejam adultos e cheguem até a maturidade. Então, se não estivermos incluídos, inseridos nesse corpo, que é a igreja, recebendo a edificação, a instrução, a profecia, recebendo toda
esse alimento que vem através das várias funções, dos vários ministérios, nós não vamos crescer, e nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer como cristãos, porque senão, o que vai acontecer? Ele diz aqui no final desse verso, porque senão nós seremos como crianças levados de um lado para o outro e jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina. Então, se não estivermos junto ao corpo, se não estivermos agregados ao corpo, o que vai acontecer? Nós seremos enganados por qualquer vento de doutrina, por qualquer vã filosofia, por qualquer doutrina de homens que venha e que nos atrai a nossa atenção e que a gente acaba sendo enganado. Por quê? Porque estamos distantes do corpo. E aí diz assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, em Cristo. Dele, ou seja, de Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Então, o corpo de Cristo precisa estar ajustado e unido para crescer e edificar o próprio corpo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, o corpo de Cristo, ou seja, nós, a igreja, é edificada na medida em que cada um realiza a sua função. Eu preciso estar inserido no corpo para que eu receba a bênção de estar sendo ministrado por aquela que é outra parte no corpo. Então, se a gente pensar aqui no corpo humano, cada parte do corpo humano tem uma função, cada membro tem uma função. Né? Em outro texto, que eu não vou ler aqui agora, mas tem outro texto que fala sobre isso, que diz, o pé não pode dizer para a mão, acho que a mão não pode dizer para o pé, você não é mão, então porque você não é mão, você não é importante. Cada um tem a sua função, o olho no corpo tem a sua função, a orelha, o ouvido, o nariz, os membros, cada um tem a sua função. Do mesmo jeito é no corpo de Cristo. Não é à toa que a palavra de Deus usa essa analogia. É porque ela é um retrato fiel daquilo que é, de fato, a igreja, né, no âmbito espiritual. Cada um de nós precisa estar inserido no corpo. Quando um membro do corpo, de nosso corpo, né? Uma pessoa que tem uma parte do corpo decepada, por exemplo, um dedo, uma mão ou o pé, aquela parte que foi decepada, que foi retirada do corpo, ela vai morrer. Ela não vai mais receber a irrigação sanguínea, ela não vai mais receber os nutrientes, ela não vai mais receber nada. Ela vai estar totalmente desligada do corpo e ela vai morrer. O corpo continua, sobrevive, sem um pé, sem uma mão, sem um dedo, mas aquele membro que foi decepado, que foi retirado, ele não sobrevive, ele vai morrer. E assim acontece conosco. Nós precisamos estar inseridos no corpo para que nós sejamos nutridos desse corpo, para que um irmão chegue e nos abençoe com a sua palavra, com a sua edificação, com o seu encorajamento, com a sua exortação, com os seus dons, o dom de palavra de conhecimento, com o dom de profetizar, com o ministério de ensino, nós precisamos estar inseridos nesse corpo. Se engana aquele que acha que pode ser discípulo de Jesus em casa sozinho. Não dá para ser discípulo de Jesus dessa forma, porque Jesus nos chamou não só para sermos discípulos, mas para fazermos discípulos, para estarmos unidos congregando, né? Até no próprio texto de Hebreus, na carta aos Hebreus, tem um outro texto que fala sobre isso, que está lá no capítulo 10, verso 25. Capítulo 10, verso 25 de Hebreus diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então a palavra é muito clara, não deixe de se reunir como igreja. Vamos ficar juntos para que possamos ser encorajados. Gente, se você já teve um período da sua vida em que você esteve afastado da igreja, afastado do convívio, afastado da comunhão, você pode testemunhar de como é fácil se desviar e como é fácil esfriar na fé quando você está longe do corpo de Cristo. Quando você está longe da comunhão dos santos.
Por quê? Porque é na comunhão que Deus vai liberar a bênção. É na comunhão que Deus vai liberar a edificação. É através de pessoas que Deus vai agir na sua vida. Deus não vai... Deus estabeleceu que seria assim. Deus estabeleceu que nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, mas a cabeça ela dá o comando e ela precisa que o corpo execute esse comando. A cabeça precisa que o corpo faça a sua função. Então, Jesus, o corpo está ligado à cabeça e a cabeça dá o comando, mas o corpo precisa executar. Os pés precisam se movimentar, as pernas precisam andar, as mãos precisam segurar, precisam abraçar, precisam sustentar. Tudo isso precisa ser feito pelo corpo. Não dá para você ser fortalecido, ser edificado, ser encorajado, se você insiste em ficar na sua casa. Se você insiste em ser crente em casa, não dá. Você vai esfriar na fé. Não porque eu estou dizendo, mas porque a Bíblia diz que precisamos estar juntos, que somos corpo, e que o corpo, bem ajustado e unido, edifica-se a si mesmo, na medida em que cada um realiza a sua função. E na hora que você está afastado do corpo, você também não está cumprindo a sua função no corpo. Né? Se eu estou afastado do corpo, eu não estou cumprindo a minha função no corpo. Nós precisamos... E é interessante, antes eu ia falar uma coisa, mas agora eu lembrei de outra questão. Às vezes, as pessoas dão desculpas para não congregar. E essas desculpas são válidas, certo? Não é nada estapafúrdio, não. São coisas válidas. Então, porque eu me magoei, eu fui muito magoada pela liderança do lugar onde eu frequentava. Essa é uma desculpa muito comum. Inclusive, nas pesquisas, no censo, as pessoas atribuem... Acho que a principal, o primeiro lugar nas pesquisas é de que houve algum problema de relacionamento que afastou a pessoa da igreja. Né? Existem alguns outros problemas. Problema com liderança, escândalos na igreja, que também afastam pessoas. Mas esse ponto do relacionamento, de ter sido magoado, de ter sido ferido de alguma forma, é o que as pessoas mais, aqueles que estão desigrejados, que eles mais apontam como justificativa para estarem ausentes, né, dessa comunhão. Mas é interessante que a gente precisa entender que é nos relacionamentos em que a gente cresce. Tem um texto, um provérbio, Provérbios 27, 17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E do que ele está falando aqui, né? O escritor do Provérbios? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o ferro, quando existe atrito de uma parte de ferro com outra de ferro, ele não vai ali se afiando. As partes de ferro, apesar de serem duras, apesar de ser um metal bem duro, bem resistente, quando há o atrito de ferro com ferro, ele não vai sendo moldado de alguma forma, ou sendo afiado, pelo menos, vai se transformando aquele material, aquele metal. Da mesma forma, o homem afia o seu companheiro. E como é que isso acontece? Isso acontece nos relacionamentos. Não tem como a gente crescer se a gente foge dos relacionamentos. Né? Existem, eu meditando sobre isso, eu me lembrei de situações de um artista específico, eu não vou citar o nome, mas vocês vão saber quando eu falar. Um artista, um cantor aí famoso de muitos anos, que ele já casou não sei quantas vezes. Ele é conhecido por ter tido várias esposas, não sei nem se está casado atualmente, mas já casou várias vezes. E quando você vê entrevistas desse senhor falando sobre casamento, você vê o quão imaturo ele é a respeito de relacionamento conjugal. E o que acontece? Ele deixou a primeira esposa, deixou a segunda, deixou a terceira, ou elas deixaram ele, não sei o que foi que aconteceu. Mas esse senhor ele deve ter algum problema, é que ele não consegue manter os casamentos. E o que acontece? Na hora em que o casamento não prossegue, aquele relacionamento ele não se perpetua, ele vai perdendo a oportunidade de ser afiado como homem e como marido. E o que acontece? Ele chegou aí, eu não sei que idade ele tem, mas deve estar mais de 60, deve ter. Ele está numa idade que era para ser um senhor sábio e maduro, bem casado, mas ele tem a cabeça ainda de um jovem.
a respeito disso. Por quê? Porque como ele não manteve um casamento sólido, ele não conseguiu manter, e foi só tendo vários relacionamentos fugazes ali, ele não conseguiu ser afiado. E quem é casado sabe que o relacionamento do casamento afia. O relacionamento do casamento, de fato, nos molda. Pense num relacionamento que faz com que a gente seja forçado a crescer e se parecer mais com Jesus. É o casamento. Então, quando a gente não se permite, aí pega esse exemplo aí desse cantor, que todo mundo sabe quem é. Pega isso e traz para um relacionamento entre irmãos na igreja. Se você está aqui na igreja, aí, por causa de uma besteira, ou alguma coisa que alguém disse, lhe feriu, alguém, eu não gosto da forma como fulano se comporta, aí você, não quero mais. Aí você passa um tempo sem igreja. Daqui a pouco, vontade de ir para a igreja de novo. Aí você vai. E daqui a pouco, por causa de algum problema de relacionamento, você para de ir para a igreja. O que vai acontecer, meu irmão, é que você não vai crescer. Você não vai ser moldado. Porque a gente é moldado no diferente, a gente é moldado no relacionamento com pessoas diferentes. É aí que nós somos moldados. Se eu conviver só com pessoas iguais a mim ou parecidas comigo, é uma bênção, eu vou adorar, eu vou amar. Conviver com pessoas que são parecidas comigo, que pensam parecidos, né? Que pensam coisas parecidas com aquilo que eu penso. Mas isso vai fazer com que eu não cresça. Porque eu não vou ser confrontada naquilo que, de repente, é uma falha minha. Não vou ser, porque se a pessoa parece comigo e eu tenho uma falha, ela deve ter a mesma falha, ela não enxerga que é falha. Eu não vou ser confrontada, eu não vou ser instigada ou estimulada a andar em amor, em paciência, em mansidão. Eu não vou precisar disso. Então, na hora que você foge de relacionamentos ou foge do convívio com a igreja, porque é difícil, e eu sei que é difícil conviver com pessoas diferentes, é difícil conviver com pessoas que pensam diferente de você ou que agem diferente de você. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa vencer esses obstáculos, a gente precisa prosseguir em crescer, porque senão a gente vai viver como crianças imaturas, sabe? Criança que alguém roubou o pirulito e você chorando como se aquilo fosse a coisa... O mundo acabou, porque alguém tomou o pirulito de uma criança. E a gente vê crente se comportando dessa forma. Então, um irmão olhou feio para você, ou alguém, sei lá, não deu bom dia, passou e não deu bom dia, você não sabe nem se a pessoa lhe viu. Mas você já está dizendo, fulano é antipático. Não vou ficar nessa igreja que o pastor é antipático, passa por mim nem fala. Né? Às vezes ele nem viu. A cabeça está cheia de coisas. Então, a gente precisa deixar de ser cri-cri, a gente precisa deixar de ser criança na fé. A gente precisa crescer. E para crescer, a gente precisa estar no corpo. Né? A gente precisa estar no corpo. E eu queria ler aqui com vocês um texto que está em Colossenses 3, do 12 ao 16, que diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Gente, esse texto é tremendo. É tremendo, porque Paulo está escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo, olha, vocês são um povo escolhido de Deus, vocês não são qualquer pessoa. Vocês são um povo escolhido de Deus. Então, revistam-se de quê? De compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E a gente não vai precisar se revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência se a gente não estiver em comunhão. Não vai ser necessário. Quem quer andar sozinho não precisa ser paciente, nem ser manso, nem ser humilde. Suportem-se uns aos outros. Por que Deus está dizendo isso para a gente? Porque Ele sabia que a gente ia precisar suportar em algum momento. Ele sabia que a gente ia conviver com pessoas que a gente não ia gostar. Mas Ele nos diz que o mandamento dele para nós é o amor. Então, eu posso não gostar.
do irmão fulano de tal. Porque isso, porque aquilo outro. Tem suas razões. A gente precisa gostar de todo mundo, não, gente. Mas a gente precisa amar. É diferente. Né? Eu gosto de pessoas quando são pessoas que eu me alegro com elas, que eu me agrado, que eu quero estar ali perto no meu convívio. Mas mesmo aquelas pessoas que eu não gosto, eu preciso amar. Eu preciso demonstrar amor. Eu preciso liberar perdão. Eu preciso ser gentil com ela. Eu preciso demonstrar o caráter de Cristo, mesmo que ela não faça isso por mim, né? É dar outra face. E aí, no final do texto, ele está dizendo que nós somos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Nós somos chamados para viver como membros de um só corpo. E, então, por isso, nós precisamos andar uns com os outros, né? E além disso tudo, né? A palavra de Deus também nos diz que se a gente andar com o povo de Deus, a gente vai se parecer mais com o povo de Deus, né? Provérbios 13:20 diz, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então não venha me dizer que você está afastado da igreja, mas que você está andando com os crentes. Não tem como. Ou você está na igreja andando com pessoas cristãs, convivendo ali, ou você está afastado da igreja e está convivendo com todo tipo de pessoas, né? Então, você tem que ver o que está sendo maior influência na sua vida. Na hora que você está participando de uma igreja, meu irmão, a maior influência na sua vida, querendo ou não, vai ser das pessoas da igreja. E na hora que você se afasta, você vai começar a receber muita influência do mundo. E isso vai fazer com que você, cada vez mais, se pareça com o mundo e cada vez menos se pareça com Jesus, né? Paulo, escrevendo ali aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele diz, não vos enganeis, ou seja, não se deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações são o quê? São as conversas tolas, são as conversas de pessoas que não têm Jesus. Se você se enche desse tipo de conversação, você vai se corromper. Aquilo que você já aprendeu, você vai acabar desaprendendo. Você vai perder aquela essência, porque vai ser corrompido. Então, nós precisamos estar unidos no corpo. E o que é que isso tem a ver com dureza de coração? Né? Voltando até para o início do que eu falei. Tem tudo a ver, porque na hora que nós estamos andando juntos, nós vamos sendo exortados, nós vamos sendo corrigidos, nós vamos sendo edificados, encorajados, e assim nós vamos quebrando pouco a pouco a dureza do nosso coração. Aquilo que nosso coração ainda é endurecido, a palavra de Deus vai entrando e vai transformando. Então, meus irmãos, não deixem de congregar, né? Como a palavra de Deus nos diz aqui, não deixem de congregar. Não façam como alguns têm feito, né? E nessa época que nós vivemos, infelizmente, é muito comum. E as pessoas acham até normal isso. Então, não façam como alguns têm feito, de deixar de se reunir como igreja. Procurem uma boa igreja, uma igreja que de fato ensine a palavra de Deus. Igreja perfeita você não vai encontrar, porque são feitas por homens, certo? Não existe igreja perfeita, mas procura uma igreja bíblica, uma igreja em que a palavra de Deus genuína é ensinada, ainda que tenha alguma coisa aí que você não concorde, mas se a palavra de Deus for ensinada, todo o resto é secundário. Liturgia, costumes, tudo isso é secundário. A palavra de Deus, ela precisa ser ensinada. Procure uma boa igreja, caminhe com discípulos de Jesus. Caminhe com discípulos de Jesus. Você um dia vai precisar de ajuda. Você vai, talvez, um dia ser alguém que ajude. Você vai levantar aquele que está desanimado. E quando você estiver desanimado, você vai ser encorajado. Mas se você estiver em casa, você não vai ter quem lhe encoraje. Amém? Deus abençoe vocês. E que vocês sejam edificados e que perseverem em congregar. Amém. Deus abençoe.